Após breve intervalo, estamos retomando a nossa 65ª sessão ordinária virtual de 21 de setembro de 2021. Percorrendo a pauta, anuncio agora o processo de recurso 1.1709/2013, AI 2013-06969. Recorrente, SAMAB, Companhia Industrial e Comércio de Papel. Recorrido, Seju. Relator, doutor Cláudio Célio de Araújo Lopes. Conosco, representando a PGE, doutor Rafael Barbosa. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, renovando aqui o meu bom dia a todos, especialmente ao doutor Rafael Barbosa, que eu estou agora conhecendo pela primeira vez, a doutora Maria de Lourdes, o Marcos já conheço, a doutora Silvana, Leilson e Erineide. Bem, esse processo trata de um processo que é o 1.1709/2013, que tem como recorrente a SAMAB, Companhia Indústria e Comércio de Papel, e recorrido à série de julgamento de primeira instância, através do AI 2013-06969. O relato da infração, senhor presidente, consta: falta de recolhimento do imposto no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares. Verificamos que o contribuinte promoveu saídas de mercadorias sem tributação, valendo-se de condições não existentes e obrigatórias pela legislação infraconstitucional. Por tal motivo, lavramos o presente lançamento, a fim de que o valor devido ao horário seja recuperado. A infração foi os artigos 73 e 74 do Decreto 24.569 de 1997, e a penalidade foi o artigo 123, inciso 1º, a linha C, da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 13.418/03. Com a seguinte composição: janeiro do exercício 2008, ficou a base cálculo 7.883.424,12, ICMS R$ 1.340.182,10, e a multa R$ 1.340.182,10, fazendo um total de R$ 2.680.346,20. E no exercício 2009, com a base cálculo de R$ 8.392.694,89, a multa R$ 1.426.694,89, e um total de R$ 2.853.389,78. Em suas informações complementares, os agentes fiscais demonstraram o ponto crucial dessa autuação, que é a imunidade do papel instituída pela Constituição Federal de 1946, no artigo 31, inciso 5º, a linha C, com vinculação à finalidade de impressão de livros, jornais e periódicos. E agora, na nossa Constituição de 88, em seu artigo 150, inciso 6º, a linha D, que diz que é vedado aos entes federativos instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Ou seja, segundo a Bigraf, é uma imunidade condicionada prevista na própria Constituição ou na legislação infraconstitucional. Neste caso, a imunidade em questão é objetiva e não das pessoas que aparecem na relação jurídica. A norma condicional está plenamente justificada por dois objetivos: o amparo e estímulo à cultura por meio de livros, jornais e periódicos, e também a garantia à liberdade de manifestação de pensamento, fundamentada por outro artigo constitucional, que é o artigo 5º, inciso 4º e 9º, ou seja, da Constituição Federal. Ou seja, os dois objetivos visar estimular a atividade intelectual, científica, artística e divulgação da cultura de maneira geral. A imunidade prevista vincula a obrigação principal e a necessidade de serem reguladas obrigações acessórias, com o fito de se aferir a correta destinação, sob o risco de se premiar com a desoneração tributária destinações diversas daquelas legalmente previstas, que está na Instrução Normativa 71, alterada pela 101/2001, e a Instrução Normativa 134/2002, todas da Receita Federal, com extensão aos outros entes,
com a criação do registro especial para papel imune, administrado pela Receita Federal. As operações praticadas pelo contribuinte autuado foram destinadas a empresas distribuidoras ou gráficas, não constantes na lista dos estabelecimentos registrados no papel imune, gráfico e distribuidores. Fica, portanto, provada a infração praticada pelo mesmo, tendo em vista o disposto no artigo 93 da Lei número 2.670/96, alterado pela Lei 13.418/2003. A defesa entra tempestivamente com a impugnação, alegando, primeiro, falta de subsunção, fato norma, gerando a nulidade por vício de tipificação, artigo 142 do CTN. Segundo, decadência parcial ao período anterior a 25 de 4 de 2008, com base no artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Cientificação do lançamento somente no dia 25 de 4 de 2013, decorrido mais de 5 anos. Terceiro, vício do lançamento da eleição do sujeito passivo. Quarto, erro quanto ao sujeito ativo, inclusão do ICMS-ST, envolvendo operações de venda interestadual, não seria o fisco cearense o legítimo. Quinto, aplicação indevida da penalidade agravada, deveria ser com base no artigo 123, inciso 1, a linha D, e não a linha C, em caso. No mérito, a empresa goza de imunidade e possui registro especial e, em seu objeto social, atividade de impressão de livros, e com base em normas infralegal, contrariando a Constituição Federal /2088. E sétimo, a fiscalização não apontou o dispositivo legal infringido. Com base nesses fatos, requer anulação do auto de infração. O pedido requer a presente impugnação com cancelamento do auto de infração. O auto de infração foi para a primeira instância. No relato, o jogador de primeira instância cita que solicitou a realização de perícia, as folhas 681 e 682, para que, junto à Receita Federal, fosse esclarecido se as empresas destinatárias relacionadas na planilha, as folhas 65/144, possuíam ou não, em 2008/2009, o registro especial para papel imune. No laudo pericial, as folhas 683 e 688, consta que a Receita Federal enviou ofício esclarecendo que não há em seus sistemas informações relativas às empresas com registro especial para papel imune nos calendários 2008 e 2009. Ainda, de acordo com o laudo, também foram solicitados ao contribuinte esclarecimentos relacionados às empresas com registro especial e respectivas datas. No entanto, as datas constantes no registro apresentados ocorreram anteriormente a 2008 e 2009. Ele enviou, mais na frente a gente vai ver que ele enviou exercício 2001, 2002, 2003, 2005, 2007 e 2010, e não enviou 2008 e 2009. O contribuinte se manifestou em relação ao trabalho, folha 107/109, expondo que não há prazo de validade para os registros especiais e que, se houve a sua revogação, seria de total desconhecimento da autuada. Expôs ainda que a sua eventual revogação deveria ser comprovada pelo fisco cearense. Na fundamentação, o jogador, em razão de vício insanável, alega que o processo não deve prosperar diante da impossibilidade de esclarecimento pleno de questão central, qual seja, a venda de mercadoria para empresas destinatárias que não possuíam um registro especial para papel imune. Há dúvidas para o jogador de primeira instância quanto à materialização da infração a que se reporta o presente processo. A consequência natural dessa incerteza é o comprometimento da eficácia da acusação, que por essa razão não deve prosperar, cabendo ser declarada a nulidade do feito fiscal com base no artigo 53 do decreto 25.468/99. Desta maneira, o jogador de primeira instância decide pela nulidade do AI e, em razão de ser uma decisão contrária, no todo, aos interesses da Fazenda Pública Estadual e ser o valor originário exigido no AI superior a 10 mil FIIs, encaminha o processo ao Conselho de Recursos Tributários para o reexame com base no artigo 33, inciso 2º e 104, parágrafo 3º, da Lei número 15.614/2014. A assessoria processual tributária se pronuncia
apresenta um entendimento contrário por meio do parecer 156/2015, as folhas 950/955 dos autos, sugerindo o retorno à célula de julgamento por entender que está cristalinamente materializada a acusação, ou seja, por existir elementos suficientes do ilícito imputado ao contribuinte, referendada pelo Procurador do Estado, consoante se vê as folhas 960 dos autos. Eu vou deixar aqui para depois o doutor Rafael quiser abordar sobre o parecer 56/2015. Qualquer coisa eu retorno a falar sobre esse parecer. Ao final, da assessoria tributária discorda da decisão de nulidade sob a alegativa de estar clara nos autos a impossibilidade de esclarecimentos pleno de questão central, com dúvida quanto à materialização da infração, visto que, analisando a acusação fiscal em conjunto com as informações complementares e toda a legislação que rege a matéria, inclusive o laudo pericial, entende que inexiste a dúvida alegada. Ressalto também que o assunto encontra guarida na legislação do ICMS em seu artigo 4º, inciso 1º, vez que não está negando a imunidade tributária conferida pelo artigo 150, inciso 6º, linha D, da Constituição Federal de 88. Contudo, a imunidade está condicionada à destinação do produto. Desta maneira, não pode aceitar o argumento do julgador de primeira instância da incerteza que, com base no ofício 142 da Receita Federal, que as empresas estavam amparadas na época do fato gerador pelo registro especial de papel imune. Isso significa que, apesar da Receita Federal não conter em seus sistemas as concessões ou revogações de tais registros, não afasta o ilícito praticado pela autuada, já que temos na norma complementar citado o dever de publicidade da concessão ou renovação do registro especial por intermédio de ato declaratório executivo, conforme a Instituição Normativa 976/2009, artigo 2º, parágrafos 1º e 2º, podendo a qualquer tempo que seja por quem vende o papel, utilizar esse instrumento como forma de se resguardar de possíveis irregularidades praticadas por parte das destinatárias. Assim, em virtude da perícia não encontrar a publicação de tais registros no Diário Oficial, nem a autuada apresentar tais documentos, comprova a irregularidade da operação realizada, ficando sujeita à incidência do ICMS. A Procuradoria se manifesta adotando o parecer da assessoria tributária. Assim, o processo subiu para julgamento na segunda Câmara, né, realizado no dia 14 de 8 de 2015, foi verificado empate na votação e o presidente, na forma do artigo 37, parágrafo 4 do decreto 25.711/99, sobrestou o julgamento no prazo concedido e sendo apostado o voto de desempate número 14/2000, referente a 125, sessão de 14 de 8 de 2015. De forma que, no dia 16 de dezembro, foi proferida decisão pelo retorno do processo da primeira instância para novo julgamento, tendo em vista que, por voto de desempate, restou deliberado, ao final, rejeitar a preliminar de nulidade, objeto da decisão singular. Tal decisão foi ratificada por meio da resolução 62/2016, as folhas 980 e 983 dos autos. Após o resultado da decisão da segunda Câmara, a autuada interpôs recurso extraordinário, as folhas 987/1052, com amparo no artigo 106 da Lei 15.614/2014, visando obter a reforma da resolução assinalada, sendo indeferido por meio do despacho número 84/2018, as folhas 1057 e 1067. O processo retornou para novo julgamento de primeira instância e o primeiro julgador de primeira instância, após analisar os autos, proferiu decisão pela procedência da acusação com a seguinte emenda: ICMS, falta de recolhimento relativo ao contribuinte promovido, saída de mercadorias sem tributação, valendo-se de condições não existentes e obrigatórias pela legislação infracondicional, pois fez uso da alegativa de que toda mercadoria comercializada era imune, aplicou 100% de suas notas fiscais de saída, carimbos com imunidade. Nas planilhas demonstrativas estão listadas todas as operações praticadas pelo contribuinte, onde foram verificado que as condições para a imunidade não estão presentes, levando em conta tanto a TIP como a destinação dos produtos via consulta ao registro especial,
para estabelecimento que realiza operações com papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. Assim, a responsabilidade pela utilização indevida do papel imune gera exigência tributária, tratando-se de uma imunidade condicionada. A fundamentação do novo julgamento de primeira instância ressalta que os argumentos defensórios são insubsistentes, tendo em vista que não apresentou nenhuma documentação fiscal probante do que ocorreu algum erro no levantamento. Quanto ao argumento da defesa de que, em relação ao período anterior de 25 de abril de 2008, a exigência fiscal encontra-se atingida pela decadência nos moldes do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, não prospera, visto que, em não havendo pagamento antecipado pelo contribuinte, não há o que homologar, nem se pode falar em lançamento por homologação. Surge a figura do lançamento direto substituto, previsto no artigo 149, inciso 5º do CTN, cujo prazo decadencial rege pela regra geral do artigo 173, inciso 1º, 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado. No caso concreto, os autos, o contribuinte cometeu falta de recolhimento nos exercícios 2008 e 2009. Portanto, existia uma infração à legislação tributária. Consequentemente, inexistindo pagamento do valor relativo à infração. Pretende o fisco cobrar o valor apurado através de notificação de lançamento realizada em 18 de abril de 2013, cuidando-se de fato gerador ocorrido no exercício 2008 e 2009. O lançamento poderia ter ocorrido no exercício de 2009. Assim, conta-se o prazo decadencial a partir de 1º de janeiro de 2010, fluindo até o dia 31 de dezembro de 2014, segundo o artigo 173, inciso 1º do CTN. Logo, ainda não havia se consumado o prazo decadencial no momento em que ocorreu a notificação do lançamento. Com relação aos argumentos da defesa, em que o lançamento de ofício no que tange à eleição do sujeito passivo, pois a reclamação se prende aos compradores de papel, não se sustenta, pois a imunidade em questão é objetiva. O legislador constituinte levou em consideração a natureza do objeto e não das pessoas que aparecem na realização jurídica. A norma condicional está plenamente justificada por 2 objetivos: amparo e estímulo à cultura e a garantia à liberdade de manifestação de pensamento. Por fim, quanto ao argumento que os artigos eleitos como de sustentação do auto infração nada diz respeito da suposta infração, não encontra razão, visto que a multa foi corretamente aplicada com base no artigo 123, inciso 1º, a linha C, da Lei 12.670/96. Assim, a empresa deixou de recolher o ICMS no valor de R$ 2.766.876,99 e, dessa forma, acata o efeito fiscal julgando procedente. O auto de infração procedente, segundo ainda continua o primeiro julgador de primeira instância, o auto de infração procedente, pois houve a infringência aos artigos 4, inciso 1º do artigo 73, 74 do decreto 24.569/97 e com penalidade prevista no artigo 123, inciso 1º, a linha C da Lei 2.670, alterado pela Lei 13.418/2003. O recurso, a defesa entra com recurso ordinário solicitando a reforma, alegando vício de constituição do auto infração, erro de acusação quanto ao sujeito passivo, vício de lançamento, falta de substituição, fato norma, inexistência de certeza quanto à materialização da infração, rebatendo todos os argumentos do julgador de primeira instância, aplicação indevida do enquadramento da penalidade, artigo 123, a linha D e não a linha C. E no mérito, pede a nulidade do lançamento pelo vício de formalidade, negar ao contribuinte o devido processo legal. O processo vai para a assessoria tributária, que após analisar todas as peças, verificou que assiste razão para que seja declarada a procedência fiscal pelos fundamentos fáticos e jurídicos que se seguem. O contribuinte autuado se defende de fatos descritos no relato do auto infração e não da capitulação legal sugerida pelo fiscal autuante, estando o relato de forma que se possa saber que tipo de infração foi cometido. Não há de se questionar o dispositivo catalogado pelo autuante, o qual poderá ser modificado para haver uma substituição do fato à norma.
de forma que a eventual incorreção do dispositivo legal apontado no auto de infração não tem condão de gerar a nulidade do levantamento fiscal, ou seja, se equivocada, não impede nem dificulta o direito de defesa, o que pode vir a ser corrigido, se for o caso, no momento oportuno pelo juiz da causa. A declaração da nulidade do feito fiscal somente é cabível quando houver comprovação de eventual prejuízo suportado pela parte que a alegou. O cesseamento de defesa se dá quando ocorre uma limitação na produção de provas de uma das partes no processo, que acaba por prejudicar a parte em relação ao seu objetivo processual. Ressalte-se que o procedimento administrativo rege pela busca da verdade material. O que se valora é a conduta do agente demonstrada através dos fatos narrados na acusação fiscal. Fica autuada por ocasião da venda obrigada a verificar se a destinatária encontra-se inscrita em tal registro como forma de isentá-la de qualquer responsabilidade no tocante à pessoa jurídica que, tendo adquirido o papel beneficiado com imunidade, não lhe der a correta aplicação ou desvirtuar sua finalidade constitucional. Permanecendo essa mesma obrigação no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei do 11.945/2009 e artigo 5º, caput da Instrução Normativa da Receita Federal 976/2009, que regulamenta a referida lei. Observamos que o ponto controvertido da recorrente é referente à questão do ônus da prova. Logo, convém trazer algumas posições doutrinárias da matéria para chegar a uma conclusão. No caso em questão, ficou devidamente comprovada a infração por meio do Diário Oficial, órgão responsável a tornar público todos os atos normativos e administrativos do âmbito federal e publicação obrigatória para a divulgação da concessão/renovação do registro especial em caráter definitivo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 2º da Instrução Normativa da Receita Federal 71/2001. No que trata o caput, a identificação da empresa apta a adquirir o papel com benefício previsto constitucionalmente, conforme dispositivo abaixo do mesmo diploma legal. Diante do exposto, fica evidente pela análise das peças que compõem o processo que a empresa cometeu o ilícito acima catalogado, devendo a conduta do autuado ser aplicada, penalizada, gizada no artigo 123, inciso 1º, a linha C da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 13.418/2013. Diante dos fatos narrados, opina-se pelo conhecimento do recurso ordinário, negar-lhe provimento para que seja mantida a decisão singular de procedência do AI, porém nos termos do parecer. Senhor presidente, essa é o extenso relato desse processo. Obrigado, doutor Cláudio Célio. As palavras ao representante PGE, doutor Rafael Barbosa. Um extenso relato para um processo extenso também, né, conselheiro? De fato, são várias nuances esse processo, né? Foi uma decisão de primeira instância, uma decisão singular que foi anulada, o processo retornou para novo julgamento e retorna agora em sede de recurso para avaliar o mérito da decisão singular. A acusação, ela, de fato, é falta de recolhimento do imposto nas operações praticadas com papel. Mas essas operações praticadas no ano de 2008 e 2009, elas foram destinadas a adquirentes que não possuíam um registro especial para papel imune, ou seja, a obrigação acessória é essencial para o gozo da imunidade objetiva, ou seja, era dever do autuado se certificar que estava realizando a venda de papel com a destinação específica, que seria a destinação específica para gozo da imunidade, ou seja, um papel destinado a livros, jornais e periódicos, a impressão de livros, jornais e periódicos. E a presunção de legitimidade dessa destinação, ela vem justamente a partir do arcabouço, né, vem a reboque, do cumprimento de determinados deveres instrumentais, dentre eles o cumprimento da obrigação acessória, que é o registro especial para papel imune. A autuada gozava desse registro especial para papel imune. Acontece que ela comercializou com
outras empresas que não detinham esse registro. Que se nota é que a célula de assessoria processual tributária, após diligências, identificou que, nesse período de 2008 e 2009, dos 45 CNPJs com quem a autuada comercializou, apenas 7 deles tinham registro especial para papel imune. Apenas 7 dos 45. Né? Então, o que eu noto aqui, e a autuada teve todo o desenvolver do procedimento fiscal para apresentar as provas pertinentes à comprovação desse registro. E o que se nota é que exatamente nesses anos de 2008 e 2009, nenhum dos CNPJs com quem ela comercializou, detinha esse registro. Eis a verdade. Ela apresentou alguns atos declaratórios, mas todos eram correspondentes a períodos distintos, de 2008 e 2009. Né? Então, de fato, o que se nota é que, assim como entendeu a célula de assessoria processual tributária, que o autuado não se desincumbiu do ônus da prova de evidenciar que, de fato, as empresas com quem comercializou tinham esse registro capaz de já autorizar uma presunção no sentido da destinação específica desse papel, né? A destinação específica e condicionada da imunidade objetiva dos papéis, a imunidade constitucional. Então, presidente, o que eu vejo desse processo, e aí já entrando no aspecto do recurso, né, do apelo da autuada, é que ela traz algumas questões, dentre elas a nulidade, ela traz uma série de nulidades, né, anulação do ato por falta de clareza, erro na tipificação, né, então, que foi cesseada no seu devido processo, mas que se nota que, de fato, teve a autuada pleno exercício do seu direito de defesa, o auto de infração, ele é claro, ele é preciso, né, traz todos os elementos de autoria e materialidade, então não vejo nenhuma quebra do devido processo, das garantias processuais e constitucionais a que faz uso a autuada. A decadência também não vejo como acolher, em razão de se tratar de lançamento de ofício, né? O único ponto que eu vejo como relevante nos autos e aí na tese de defesa, mas não no sentido da nulidade, mas sim no sentido do reenquadramento da penalidade, considerando aí os precedentes da Câmara Superior, porque todas as operações estavam são todas acobertadas por documento fiscal, estavam regularmente escrituradas, né? E seria apenas nesse sentido, de promover o reenquadramento da penalidade para atraso, considerando aí os precedentes da Câmara Superior, né? No sentido de que o grau de colaboração da recorrente não pode ser equiparado àquele contribuinte que nada o fez, não emitiu documento, não escriturou, né? Então, seria nesse sentido, presidente, de acolher apenas, de dar provimento parcial ao recurso, né? A manifestação seria no sentido de dar provimento parcial para o reenquadramento da penalidade para atraso. Obrigado, doutor Rafael. Senhores, o processo está em discussão. Senhor presidente, realmente nós tivemos uma dificuldade muito grande com esse processo, viu, doutor Rafael? Muito grande. Eu fiz várias diligências à Receita Federal, fiz umas 6 ou 7 diligências lá, falei. É muito difícil falar com a Receita Federal, mas muito difícil mesmo, eles são, assim, muito fechados, mas eu consegui falar com alguns colegas lá da Receita Federal, até porque eu trabalho no posto fiscal do Mucuri, da importação e exportação, é vizinho lá, a delegacia da aduana, e falei com vários colegas lá, deles, da Receita Federal, que já tinham uma certa amizade, e realmente, com relação a esse segmento
papel imune, né, com esse benefício, com essa imunidade. A Receita Federal, doutor Rafael, assim, senhores conselheiros, não tem assim um controle, apesar que existe esse controle do resiste papel imune, mas esse é um controle apenas burocrático, que na verdade eles não fiscalizam. Para ter uma ideia, essa empresa Samab, quando eu fui lá falar com eles, eles puxaram logo o histórico de fiscalização dessa empresa. Ela, nos últimos 10 anos, não tem nenhuma fiscalização para ela, né? Não teve, né? Não teve. E que realmente é muito solto esse segmento papel, com essa destinação com a imunidade, com a destinação para periódicos, jornais e livros. Então, e eu falei, ontem, eu tive a oportunidade de falar com o delegado da Receita Federal, Cláudio Henrique, que ele falando, eu falei sobre o caso, sobre esse julgamento, no caso eu sou relator, e ele confirmou que os outros colegas da Receita também falavam que esse segmento realmente não tem fiscalização, é muito frouxo, não tem controle quase nenhum. E eu falei do caso, do processo. Ele disse: rapaz, Cláudio, realmente, até parabenizo a Cefaz por estar fazendo feito essa autuação e feito esse trabalho, porque a gente não tem tempo e nem tem gente para fazer. E eu falei da preocupação em relação às empresas destinatárias, sabe, doutor Rafael? Em relação, eu fiz o apanhado dessas 45 empresas destinatárias, esse papel imune, e eu fui lá buscar no cadastro quem seriam essas, pelo CNAE principal e secundário, qual era a condição dessas empresas, sabe? E aí eu fiz o levantamento, né? E aí eu queria, senhor presidente, eu só fiz um relato aí, e eu queria deixar em aberto, não queria falar agora o meu voto, e eu queria só fazer esse preâmbulo da fiscalização, assim, dessas diligências que eu fiz na Receita Federal, e eu queria deixar em aberto aí para os outros colegas se pronunciarem, e depois eu me pronuncio, ok? Doutor Cláudio, é melhor o senhor expor logo qual o seu pensamento para ver se os conselheiros vão aderir à tese ou apresentar outra solução. Relate logo o pensamento do senhor com relação à matéria. Pronto. Na verdade, assim, esse processo foi pedido visto pelo doutor conselheiro Alexandre Goiano em relação a 2 tópicos. Um ao ato declaratório e outro às empresas destinatárias que serão credenciadas, se era exatamente o CNAE principal ou secundário. E eu tive a preocupação de falar nessas diligências que eu fiz na Receita Federal, de a gente poder fazer um relato e um voto consciente dessa autuação. E eu pedi a opinião do delegado, dos colegas da Receita Federal. Ele disse que realmente a linha de pensamento, senhor presidente, eu estou querendo, eu fiz o levantamento desse apanhado, eu estou tentando eu tentei fazer uma composição diferenciada da composição originária. Eu retirei do levantamento as empresas que têm o CNAE principal e secundário relacionados com a edição de livros, jornais e periódicos. Eu excluí e deixei só as empresas que não têm nem no CNAE principal e secundário o montante para poder calcular o imposto em relação a essa nova composição. Essa é a minha linha de raciocínio, senhor presidente. O senhor excluiu porque são albergadas pela imunidade constitucional, não é isso? Porque, e outra coisa, também pela atividade principal, secundária, que está lá dizendo que trabalha com a publicação de livros, jornais e periódicos. Já com o benefício da imunidade se traduz apenas para esses 3 casos, eu tentei fazer na minha composição, e no meu voto que eu estou sugerindo, era excluir do montante essas empresas que têm essa atividade, para eu poder fazer a composição só das que não têm
nem no KNAI principal ou secundário, essa atividade de publicação de livros, periódicos e jornais. Vai esclarecer mais. O senhor já fez esse levantamento, Fiz, identificou quais são... Então, coloque lá, o valor que era, com essa exclusão dessas operações desses KNAI, ficou tanto. Só para ter ideia aqui... Eu posso passar, eu posso divulgar agora? Pode colocar, a gente tem que colocar um voto assim. Aí você vai me pegar eu não sei, doutor, senhor presidente, colocar essa apresentação aí. Mas onde tem essa seta no meio, aqui o senhor está no computador, no meio tem uma seta, um quadrinho com uma seta, apresentar agora. O senhor abre a parte, o arquivo, e apresentar agora. Espera aí que eu vou pedir aqui a ajuda aqui da minha filha para fazer isso aqui, só um instantinho. Pronto. Não fique nervoso. É mesmo que manda ficar nervoso. Gente, eu acho que ele poderia até ler, né? É só imposto. Na verdade, é na parte de baixo da tela, né? Onde tem os 3 pontos. Senhor presidente, eu não posso ler, não, e depois eu... Pode ler, não consegue, o senhor pode ler. A composição original, que eu falei no começo, a base de cálculo 2008, ficou 7.883.424,12. Já a base de cálculo, retirando o que... Eu fiz 2 composições, tá, senhor presidente? Até para ficar claro. Eu deixei com o KNAI principal, só o KNAI principal, e fiz outra composição com o KNAI principal e secundário. Eu fiz 2 composições. Mas a minha linha de raciocínio era aproveitar o KNAI principal e secundário. Certo. Então, a composição originária está lá, a base de cálculo 2008, 7.883.424,12. Tirando o KNAI principal e secundário, de quem trabalha com livros, jornais e periódicos, ficou R$ 2.117.557,55. O ICMS, lá na originária, ficou R$ 1.340.182,10. Já aqui, excluindo o KNAI principal, secundário, ficou R$ 359.984,78. Ok. Pronto. Aí a multa fica, aquela seria aquela... Repetindo, né, a multa, o valor, R$ 359.984,78, um total de R$ 719.969,56. Pronto. Já o doutor Rafael está sugerindo atraso de recolhimento, e não falta, tendo em vista que estão declaradas as operações. Não, mas aí eu fiz a composição com a falta de recolhimento. Tudo bem. Senhores, está em debate a discussão aqui. Os senhores entenderam o pensamento do doutor Cláudio Célio? Eu posso compartilhar o dado dele, que ele passou para mim, eu posso compartilhar. Estava só procurando. Tá, ok. Obrigado, doutora Elineide. Presidente, antes do compartilhamento da doutora Elineide, e aí as colocações do doutor Cláudio, eu acho que é muito prudente essa linha de raciocínio. Apesar de não termos, e efetivamente não temos, a comprovação de que a empresa gozava da imunidade em 2008, 2009, já que a Receita Federal ela não trouxe esses dados, e isso o relator foi atrás, né, desde o início, e a Receita Federal ela não tem como trazer mais esse dado para dizer com certeza de que a empresa gozava de imunidade, mas a linha traçada em relação à imunidade material constitucional, ou seja, sabemos que livros, periódicos são feitos, que são produzidos não para atividades de publicidade ou outras atividades, mas para aquelas inerentes a processos educacionais, a publicação de jornais, revistas para aprendizado e conhecimento, nós sabemos que gosta dessa imunidade material. Efetivamente, também não temos como saber se todas essas empresas que têm o código secundário, apesar do código principal não ser o de livros, periódicos, etc., mas o código secundário ser esse, sabermos se efetivamente a empresa
essas empresas tratavam nas suas operações só de operações com periódico. Mas como estão grafados como código secundário essas atividades de produção de livro e periódico, acho que é de bom tom atribuir a eles também a exclusão nessa autuação, deixando somente aquelas empresas em que a atividade principal e a atividade secundária não são objeto de produção de livros, periódicos, revistas, etc., presidente. Obrigado, Toleils. Doutora Neide, compartilhe agora conosco. Obrigada, senhor presidente. Vou compartilhar aqui. Os senhores estão vendo? Sim. Só um pouquinho mais, assim, tem como não? Pronto, aqui. Ó, aqui está a composição original do auto, 7 milhões de base de cálculo em 2008 e 8 milhões e um quebrado em 2009, né? Excluindo apenas o KNAI principal, nós teríamos uma redução para esse valor, né? De 4.692.000 em 2008, 3.709.000 em 2009. Agora, excluindo o CONAI principal e secundário, que eu também me filio a essa corrente, como o doutor Leilson, o doutor Cláudio, porque aqui vai a questão do indúbio pro réu. Tanto o CNAI principal e o secundário são de livros de jornais. Não é I, não, é I ou, certo? Certo. Aí é R$ 2.217.557,55. 2008 e 2009, 2 milhões, aí cai para um ICMS de 359 mil, multa do mesmo valor e um total desse valor. Agora, a questão aí que o doutor Rafael colocou é a questão da multa, se seria 50% do valor do imposto, considerando que todas essas operações encontram-se, né, informadas e as notas fiscais emitidas. Há uma diferença na interpretação de que seria isento ou não, mas as notas estão lá, escrituradas, no caso, sem imposto, né? Eu vou parar o compartilhamento. Os senhores perceberam aqui a diferença? O doutor Rafael teria... Doutor Rafael, com relação a essa manifestação do presidente, exclusão desses dois quinais. Refletindo aqui sobre a proposição trazida pelo conselheiro Cláudio, né? Pelo conselheiro Cláudio, presidente, é que seria realmente mais razoável promover a exclusão daqueles destinatários cujo KNAI possui a atividade prevista na imunidade. Eu acredito que seria mais razoável à luz do princípio do indúbio pro réu, né? Seria uma presunção mais adequada, e refletindo melhor sobre isso, entendo que seria nesse sentido, de dar procedência parcial nesse ponto também. E a PGE mantém também o entendimento que atraso de recolhimento e não falta. Conforme precedentes da Câmara Superior. Obrigado, doutor Rafael. Senhores, o processo está em discussão. Doutor Cláudio, quer falar? Doutora Luz pediu a palavra. Vamos guardar aí para... Tá certo. O senhor bota no silencioso, porque está tendo um ruído aqui. Não sei se é alguma coisa, se tem um ruído, fica uma chiadeira grande aqui no compartilhamento. Doutora Lourdes, com a palavra. Obrigada, presidente. Eu considero essencial, né, essa prudência por afastar esses quinais, inclusive porque até onde eu vi, né, lendo o processo, não restou claro, por exemplo, se eventuais portadores de atos declaratórios tinham obtido prorrogação desse ato, né? E agora, em data recente,
pesquisando sobre o tema, eu vi que a Receita Federal, inclusive, prorrogou os atos atualmente válidos e esclarece o porquê. E no ano seguinte a esses fatos geradores, a gente vê em 2009 que a Receita Federal traz uma instrução normativa com penalidades um pouco mais pesadas, tratando a questão do uso indevido do papel imune de forma muito mais assertiva, muito mais dura nesses regramentos. Mas, a despeito disso, e diante do laudo que a gente vê constante dos autos, nós observamos que não há uma certeza quanto à validade e de quais atos eram válidos naquela data. Então, me parece a forma mais acertada, inclusive porque o contribuinte não traz de maneira, pelo menos eu não identifiquei de maneira objetiva, que aquele ato era válido naquele período. Muito embora eu tenha trabalhado numa empresa que comprava papéis desse contribuinte, nenhuma venda ela fazia sem antes exigir a apresentação anual do ato declaratório executivo que concedeu essa condição para o contribuinte. Então, assim, me causa estranheza que existam tantos contribuintes com quem ela não tinha o mesmo rigor, aparentemente, falo isso aqui de forma aparente, mas nós tínhamos, sim, que cumprir rigorosamente para todo janeiro nós apresentarmos o ato válido, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que o Estado do Ceará, salvo engano, em 2015, com base num convênio em que ele foi um dos primeiros que aderiu, foi criado o chamado RECOP Nacional, que é uma base compartilhada com a Receita Federal, justamente para que os estados se sentiam sem instrumentos, né, para o efetivo controle. E o RECOP veio nessa data com esse objetivo, de dar aos estados uma condição de melhor acompanhar o destino dado pelo papel imune. Mas, repito, considero essencial essa prudência de nós afastarmos os quinais principal e secundário, conforme sugestão do conselheiro relator. Obrigada, presidente. Obrigado, doutora Luz. Foi muito boa a sua contribuição. Até essa fala que conhece sim, e trabalhou na área, deixa a gente mais confortável ainda saber do rigor da empresa. Processo de discussão, os senhores já estão aptos a votar? Lembro que tem também duas preliminares, uma de nulidade e decadência. Senhor presidente, eu queria só enaltecer a fala da doutora Lourdes, assim, respaldando ainda nosso voto, com a experiência dela, que trabalhou com empresas que adquiria papel dessa empresa autuada. Muito, muito importante. Eu vou colocar em votação. Todos já estão aptos a votarem? Como ele suscitou a questão da nulidade e decadência, vou colocar a primeira nulidade, cessamento de defesa. Como voto do relator? Senhor presidente, eu rejeito, senhor presidente. Doutor Leilson? Com o relator. Doutor Marcos Mota? Relator, presidente. Doutora Lourdes? Está chiando, né? Acompanho. Eu acho que, doutor Cláudio, acho que o som do senhor aberto aqui deu essa interferência. Obrigada. Deu chiado. Nós estamos afastando a nulidade e a decadência. Não, decadência em separado. Tá certo, a nulidade. Acompanho o relator. E, doutora Elineide? Afasto também, senhor presidente. Com relação à decadência, como vota o doutor Cláudio Célio? Senhor presidente, eu rejeito também. Doutor Leilson? Presidente, afasto também. Doutor Marcos? Nesse caso específico também afasto. Com o relator, presidente.
Doutora Lourdes? Afasto, presidente, em razão de não ter havido recolhimento. E doutora Elineide? Com o relator. Então, votadas as preliminares, no mérito, como vota o doutor Cláudio Célio, e inclusive com relação à penalidade. Senhor presidente, eu peço vênia ao doutor Rafael Barbosa, assim, eu mantenho a minha orientação desde o início sobre esse processo, de que eu excluo da composição lá aquelas empresas que possuem KNAI principal e secundário, que editam livros, jornais e periódicos, né? E aquela composição no final, que aí se quiser eu posso falar agora sobre quanto é que ficou a base de cálculo e a multa e o total. E com relação à penalidade, eu falta de recolhimento, eu mantenho uma falta de recolhimento. 1C, não é isso? Isso. 1C. Doutor Leilson? Presidente, também entendo. Para mim, isso é um caso tipo de falta de recolhimento, né? Caso tipo. Doutora Elineide? Não. Doutor Marcos? Acompanho o relator, presidente. Doutora Lourdes? Com o relator, presidente. E doutora Elineide? Com o relator. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece o recurso, dá provimento em parte para reformar a decisão condenatória de primeira instância e decidir pela parcial procedência da acusação, divergindo da PGE somente em relação à penalidade cabível. PGE que propôs a atraso de recolhimento e não falta. Esta decisão para este processo. Quero aqui parabenizar o doutor Cláudio Célio pelo empenho, pela dedicação que ele recebeu o processo, né? Acho que um dos processos mais difíceis aqui, junto com o do Ortobon, que ele é relator também, e parabéns pelo seu empenho e dedicação para descobrir a verdade dos presentes. Parabéns, doutor Cláudio Célio, pela sua dedicação no processo. Obrigado, senhor presidente. Dando continuidade aqui no processo, o processo de recurso na nossa pauta, processo de recurso 13275/2017, aí 2017 02448. Recorrente Onduline do Brasil Limitada, recorrido Seju, relator doutora Maria Elineide Silva e Souza, com quem está a palavra. Obrigada, senhor presidente. Renovo o bom dia a todos e passo para o relato do processo. Esse processo trata da acusação de remeter mercadoria com documento fiscal considerado inidôneo, a nota fiscal 45.772, por ter manifestação negativa do destinatário, no caso, a empresa MB Comércio de Materiais de Construção Limitada, e tendo o remetente, inclusive, emitido uma nota fiscal de devolução, ou seja, uma nota de entrada. Na informação complementar, o agente do fisco esclarece que a empresa Onduline do Brasil Limitada emitiu a nota fiscal eletrônica 45.772, destinada à empresa MB Comércio de Materiais de Construções Limitada, estando a circulação da mercadoria acompanhada do respectivo DANF. Após a recepção da documentação e aberta a ação fiscal, quando do registro do respectivo DANF, constatou uma manifestação negativa do destinatário. Em consulta ao sistema corporativo, nota fiscal eletrônica, verificou a emissão de uma nota fiscal de entrada, de número 45.816, entrada, devolução da nota fiscal eletrônica, 45.772. Portanto, essa nota fiscal é inválida para o transporte de mercadoria. Informa ainda que a mercadoria foi liberada por determinação judicial. Mandado de segurança indica o número do mandado de segurança. O contribuinte apresenta defesa tempestiva, argumentando que é uma empresa fabricante de telhas e acessórios, que a empresa MB Materiais de Construção Limitado adquiriu os produtos descritos na nota fiscal eletrônica 45.772, cujas informações foram validadas e autorizadas no site da Secretaria da Fazenda.
Após o cumprimento das obrigações acessórias necessárias, a impugnante determinou a entrega dos produtos por meio da transportadora de confiança. Durante o transporte das mercadorias, o destinatário recusou seu recebimento antes mesmo da chegada das mercadorias. A impugnante foi autuada sem a constatação de nenhum indício de sonegação. As notas fiscais eletrônicas foram devidamente validadas e autorizadas no site do governo, não tendo sido denegada, e que agiu de boa fé. Argue ainda que, diante da recusa do destinatário, o agente do fisco deveria ter emitido uma nota fiscal avulsa nos termos do artigo 674 do regulamento. O julgador monocrático decide pela parcial procedência em razão da redução da multa decorrente de alteração superveniente da legislação. Foi a Lei 16.258 que alterou só a penalidade, assim, o percentual. Intimado da decisão de primeira instância, o contribuinte apresenta um recurso ordinário, ratificando as razões apresentadas por ocasião da defesa. Arguindo que as notas estão devidamente validadas e autorizadas no site da Cefaz, não tendo sido em nenhum momento denegadas pelo sistema, que a recorrente agiu dentro da lei, não podendo ser penalizada por uma falha do sistema de computação do próprio Estado. A recorrente agiu de boa fé, não causou prejuízo ao erário. Como se tratava de retorno de mercadoria, a autoridade fiscal deveria ter emitido uma nota fiscal avulsa, nos termos do artigo 674 do regulamento, e não a lavratura do auto de infração. Aí apresenta como fundamento a resolução 514/2005 da segunda Câmara. Argumenta ainda que, diante da recusa do destinatário em receber a mercadoria, não restou outra alternativa senão proceder ao retorno das mercadorias ao estabelecimento de origem. A recusa das mercadorias foi aposta no verso da nota fiscal considerada inidônea, identificando a situação fática. Afirma que não houve nenhum indício de fraude na documentação e também cita uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Finaliza requerendo a improcedência. O processo é encaminhado à Célula de Assessoria Processual Tributária, que emite o parecer 395, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário, negar-lhe provimento e confirmar a decisão de parcialmente condenatória proferida pela primeira instância, considerando a existência de negativa do destinatário, inclusive com a emissão de nota fiscal de entrada. Antes de finalizar o meu relato, eu gostaria, só para facilitar também a manifestação do doutor Rafael, eu gostaria de compartilhar com os senhores, se me permitem, a nota fiscal, o histórico dessa nota fiscal, certo? Eu vou... Opa! Essa nota, eu não sei se os senhores estão visualizando, a nota fiscal que foi considerada inidônea, certo? Estamos sim, Torinete, pode certo? Aí eu vou me deter aqui só nesse aspecto aqui, que é a parte de... o histórico da nota. Essa nota ela foi autorizada no dia 31 de janeiro de 2017, aí teve o conhecimento de transporte emitido no dia 1/2, né? O MDF também autorizado no dia 1/2. Aí, quando foi no dia 8 de fevereiro, a mercadoria estava em trânsito. Essa mercadoria vem de Minas para Fortaleza. O destinatário da mercadoria colocou assim, operação não realizada. Vejam que é diferente do outro caso, que ele desconhecia a operação. Aqui, a operação não realizada é um acontecimento, né, que, segundo o site da Receita Federal, deixa eu só ver se eu tenho ele aberto aqui, desconhecimento... Operação não realizada é a manifestação do destinatário declarando que a operação descrita na nota fiscal foi por ele solicitada, mas não se efetivou, com a recusa da mercadoria ou outra justificativa. A mercadoria poderia não estar
no formato que ele pediu, alguma coisa assim. Deixa eu voltar aqui para o histórico, né? E aí, essa mercadoria passou uma primeira vez, eu acredito que na entrada, no dia 9 de fevereiro de 2017, quando foi no dia 13 de fevereiro que ela retornava, ela foi autuada. É dessa data o auto de infração. Aqui, o auto de infração. Só para os senhores verem. 13 de fevereiro. Deixa eu ver se eu tenho a data. 13 de fevereiro de 2017. Não sei se está dando para ver aqui a data da lavratura. 13 de fevereiro. Então, são essas colocações que eu coloco para a gente poder... Deixa eu voltar aqui para a sessão. Para poder facilitar assim, a manifestação. Não se tratou de uma recusa, mas simplesmente assim, outro evento, no caso aqui o evento é a operação não realizada, e não foi aquele desconhecimento da operação, foi operação não realizada. E ocorreu quando a mercadoria estava em trânsitos. É só isso, senhor presidente. Obrigada, senhores. Obrigado, Trineide. Com o prazo, doutor Rafael. Então, a lavratura foi no retorno, né, conselheiro? Foi no retorno, doutor Rafael, no dia 13 de fevereiro. Com a palavra, procurador. Presidente, renovo os cumprimentos a todos. A acusação é de inidoneidade de documento fiscal. Os dois pontos que eu noto aqui da acusação, presidente, para a declaração da inidoneidade, além da manifestação de recusa do destinatário, né, não reconhecendo essa operação, nós temos também a emissão de um documento fiscal de entrada pela própria emitente, né, antes mesmo do retorno, né, dessas operações, do retorno das mercadorias, né. Então, o que se nota também, além da recusa, até outro ponto também que ela traz, seria que a nota fiscal contém a manifestação de recusa do documento fiscal, ou seja, a empresa, quando foi na tentativa de despachar as mercadorias ao destinatário, que ela sustenta ter tido conhecimento durante o transporte de que a empresa recusou essas mercadorias, inclusive no sistema, somente nesse período é que ela teve ciência disso e que houve uma manifestação de recusa do destinatário na nota, mas esses documentos não vieram aos autos. Não vieram aos autos a manifestação de recusa do destinatário também, né? Então, o que eu noto também é uma argumentação da recorrente, ela não tem respaldo probatório, somente se respalda em alegações, né? Eu até reconheço que se exigir um ato de terceiro, né, ou seja, no sentido de que, muitas das vezes, aquela diferença entre da recusa, né, que eu acredito que nesse caso aqui foi um caso clássico de recusa, mas fica muito fragilizada a recusa. Eu até entendo que a recusa poderia acobertar esse retorno da mercadoria para a origem, já que essa mercadoria sequer ingressou no estabelecimento destinatário, mas a partir do momento que já há uma nota fiscal de entrada emitida, né, pela própria emitente, já dando o ingresso da mercadoria antes mesmo dessa mercadoria retornar, ou seja, porque ela ainda estava de passagem na divisa do Estado, eu acredito que isso fragiliza muito o controle do fisco e configura a inidoneidade do documento fiscal, que já não teria aptidão de acobertar qualquer operação. Então, considerando esses aspectos, eu vou me acostar ao parecer, que é no sentido de confirmar, na verdade, de dar provimento parcial, porque reajusta a penalidade para uma vez o valor do imposto, né, de acordo com a legislação mais benéfica, e seria nesse sentido, de dar provimento parcial apenas para ajustar a multa uma vez o valor de imposto, confirmando a acusação fiscal.
Obrigado, doutor Rafael. O processo está em discussão. Doutora Elineide, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Eu vi tudo isso, né, dentro do processo. Agora, sim, uma coisa que me causa particular impressão nesse processo é que ele não é a questão dessa recusa, que foi por meio de uma operação não realizada, ou seja, o próprio destinatário, ele reconhece que a operação existe, ele pediu a operação e por algum motivo depois ele não quis a nota. E essa operação ainda estava em trânsito. O grande problema do emitente foi que ele fez uma nota fiscal de entrada. Eu não sei se por erro lá do sistema dele, mas como se fosse para já dando entrada a essa mercadoria. Essa nota foi realmente do dia 31 de janeiro de 2017. Posterior a questão... Foi? Do dia 31? Foi. Posterior à recusa do contribuinte. Mas, assim, o fato é, e o doutor Cláudio está aqui, pode até, sei lá, validar esse meu entendimento. A mercadoria estava em trânsito, ela ia voltar com essa nota fiscal, com esse DANF, no caso, com esse DANF. Existe até agora, essa alteração na legislação foi de 2018. Esse auto é anterior a 2018. Foi acrescido o artigo 674-A, no nosso regulamento, que diz assim: no caso de mercadoria não entregues ao destinatário em operações interestaduais, o seu retorno à origem deverá ser feito com o DANF da mesma nota fiscal emitida por ocasião da saída pelo remetente, com o devido registro nos sistemas de informáticas da Secretaria da Fazenda, quando da passagem pelo primeiro posto fiscal. E pelo aquele histórico, a gente percebe que tem o histórico da entrada e o histórico da saída, que foi quando ela foi autuada. E aqui eu estou mais assim, pedindo mais um esclarecimento, assim, mais assim, ajuda do doutor Cláudio Sério, que é do trânsito, mas a minha inclinação era de não entender pela inidoneidade desse documento. Era uma questão de improcedência. Mas, assim, eu entendo até o que o doutor Rafael colocou, a questão da existência da nota fiscal de entrada. Queria ouvir o doutor Cláudio, para formar meu convencimento. Doutora Elineide, a senhora foi muito feliz quando citou o artigo que diz que quando um contribuinte, uma operação interestadual, ele não aceita porque a mercadoria não veio de acordo com o que ele estava pedindo, ou essa mercadoria ela pode voltar com a mesma nota que entrou, pode retornar para a sua origem. Agora, o que eu estou, assim, com a pulga atrás da orelha, doutora Elineide, é essa nota fiscal de entrada. Eu não entendi até agora o motivo. Eu particularmente, assim, que na época do todo o trânsito, eu não vi uma história. Qual o motivo da nota fiscal de entrada, doutora Elineide? Qual o motivo? Eu não entendi. Na realidade, ele não andava com essa nota fiscal de entrada, não. Essa nota fiscal de entrada, lá no emitente da nota, ele tinha emitido lá. Ele consultou o sistema NFF Corp e viu que lá a empresa tinha emitido. Pois é, exatamente. A única forma de justificar essa nota fiscal de entrada, que a parte não traz, é dizer que o próprio sistema detectou que tinha sido devolvida a mercadoria e emitiu a nota lá de fiscal de entradas, que emitiu antes da chegada, mas aí é no outro estado, né? E aí isso que me causa estranheza, sabe? Eu só não tenho ela aqui para ouvir a doutora Luiz aqui. Senhores. Doutor Cláudio, sério, quando o senhor for falar, o senhor pede a palavra assim, porque as pessoas já estavam inscritas, certo? Cada um por vez, tá certo? Você seguir assim a sequência para organizar os trabalhos aqui. Doutora Luiz pediu a palavra. Depois, doutor Leilson. Está sem áudio, está sem áudio, está sem áudio. Pronto. Doutora Luz, continua sem áudio. Agora, tá ok agora? Ok, doutora Luz. Então, perdão, senhores. A bateria aqui está variando, eu tenho que segurar com a mão mesmo, viu? Mas vamos lá.
Doutora Lineide, qual é o regime de tributação dessa operação? Tem alguma informação aí? Regime normal, ou é substituição? O que é que eu imagino? De fato, ou foi o sistema da empresa que automaticamente gerou a nota de entrada em razão da recusa no sistema, quer dizer, um sistema que precisa ser melhor trabalhado, eu diria, ou um erro humano de gerar essa nota de entrada dentro do período de apuração, porque a senhora, salvo engano, a senhora informou que a nota de entrada foi emitida no dia 31 de janeiro, quer dizer, a mercadoria ainda estava circulando, não havia nem chegado ao estabelecimento e a nota já foi emitida. Então, a meu ver, se essa emissão não tivesse sido feita, a operação ela era justificável, mas houve um erro ou de sistema da empresa, ou erro humano da área fiscal, que provocou essa inconsistência em razão dessa nota fiscal de entrada, anulando a saída, que se deu, como eu digo aqui, dentro do mês de janeiro, dentro do período de apuração. Por isso que eu perguntei qual era o regime de tributação dessa mercadoria. Ou a pessoa do setor fiscal se precipitou para anular o débito da operação, ou é questão de sistema mesmo, sistema que não foi devidamente testado, né, e colocado em operação. Mas, enfim, acabou criando essa dificuldade para a empresa. Obrigada, presidente. Obrigado, doutor Luiz. Doutor Leilson, depois eu quero fazer a pergunta do doutor Cláudio Sérgio. Doutor Leilson, com a palavra. Presidente, eu também acho que eu entendo como o doutor Rafael, porque, veja só, e eu acho que também o doutor Lourdes, o doutor Cláudio, veja que a nota fiscal de entrada ela foi emitida bem antes até da nota da mercadoria chegar ao destinatário. Ou seja, antes da mercadoria chegar ao destinatário, o destinatário disse que, por algum motivo, aquela operação não ocorreu, etc., né? Desistiu, algo nesse sentido. Nem era para ter ido mais junto ao destinatário, dali era para ter pedido, inclusive, se fosse o caso, até enviar o DANF para o celular do motorista, algo nesse sentido, porque hoje é muito fácil fazer, está lá o DANF, gera o arquivo, bota no e-mail, joga no seu WhatsApp, joga para o celular do motorista, para demonstrar que aquela mercadoria estava voltando ao seu destino, à sua origem, melhor dizendo, com a nota fiscal que foi emitida na nota fiscal de entrada. Me parece, com essa emissão da nota fiscal de entrada, a perda, a eficácia jurídica total dessa nota fiscal que foi emitida de saída para acompanhar o retorno. Você não pode ter duas notas fiscais para uma mesma operação, né? Aí de retorno. Ou uma, como foi dito pelo doutor Cláudio. Se não tivesse havido a emissão dessa nota fiscal de entrada, e aí se configura a recusa, porque chegou no destino, o destinatário não quis, olha, não quero, não foi isso que eu comprei, etc. Aí a mercadoria voltava com essa nota fiscal, mesmo de venda, para cobertar o retorno da mercadoria. Aí estaria caracterizada a recusa. Mas não me parece que nem de recusa se tratou. Pelo que está nos autos, é muito claro que foi desfeita essa negociação, digamos assim, bem antes até da entrada no estado do Ceará, talvez, aqui dessas mercadorias, porque foi logo depois, pelo quadro que a doutora Lineide colocou, o não conhecimento da operação, não sei qual foi a palavra lá utilizada no evento lá, né? Não é nem não conhecimento, não, acho que não sei se recusa, sei lá, mas estava muito clara. A partir dali, sequer a mercadoria deveria ir até o destinatário. Era para ter voltado ali, ter emitido a nota fiscal, o DANF, ter remetido para o motorista, nem que se fosse arquivo, algo nesse sentido, para que o motorista, se fosse pego por alguma fiscalização no trânsito, mostrasse aí o auditor do fisco fosse lá e consultasse que realmente foi emitida essa nota fiscal de entrada, como desfazimento daquela operação e tal.
Mas eu vejo assim, pelo ponto de vista formal, não tem como se admitir idôneo esse documento com outro documento de nota fiscal de entrada emitido. Nós temos 2 documentos fiscais emitidos para uma mesma operação de retorno. Não tem como. Eu acho também que, sob o ponto de vista formal, aí, eu não gosto muito dessa questão da formalidade e tal, mas, assim, tornar a nota inidônea pelo ponto de vista da formalidade, mas, nesse caso, para mim, é muito característico essa questão da formalidade que não foi observada. Então, aquela documentação fiscal, de nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor, ela perdeu total validade jurídica. Era como se essa mercadoria estivesse transitando sem documentação fiscal alguma. Obrigado, doutor Leilson. Doutor Enei, depois doutor Cláudio. Doutora Neide? Não, doutor Franzé, deixa o doutor Cláudio falar para eu fechar meu convencimento. Realmente que o meu grande problema foi essa questão dessa nota fiscal de entrada, como fala o julgador, o próprio autuante, mas eu gostaria só de ouvir o doutor Cláudio, aí já podemos ir. Só para complementar, antes, doutor Cláudio, digo até que é o caso de mercadoria em situação fiscal irregular, já desacompanhada de documentação fiscal. Mas não dá, porque essa nota ela acompanhava, né? E descrevia a mesma mercadoria. Mas essa nota fiscal perdeu sua eficácia jurídica. Mas, Leilson, você foi muito feliz, viu? Muito feliz nessa conclusão agora, que é exatamente isso que eu falar. Ora, a partir do instante que eu emito nota fiscal de entrada, essa nota fiscal de venda, ela perdeu toda a validade jurídica dela. É como se essa nota fiscal, essa mercadoria não tivesse nota fiscal, não tivesse. Ela estava desacobertada. Por isso é que o autuante lá desconsiderou essa nota fiscal, porque ela não faz jus à operação, entendeu? Não, ela perdeu totalmente a condição. Entendi. Então, a gente tem alguma diferença aí na penalidade? Não. Não, fica em idoneidade. A autuação aí é perfeita, em idoneidade. Perfeito. Pronto, senhor presidente. Todos estão aptos a votar no processo? A penalidade vai ser reenquadrada porque teve uma mudança da lei. Não, já foi feito pelo julgador monocrático, já, é só manter. Tá certo. Mas é parcial ou procedente? É parcial procedente. Parcial procedente, tá certo. É porque então, houve como vota? Doutor Rafael, quer falar mais alguma coisa, complementar? Não, presidente, satisfeito. Então, vamos votar, então. Doutora Elineide, como vota? Eu conheço do recurso ordinário, nego o provimento, confirmo a decisão de parcial procedência exarada pela primeira instância, nos termos do parecer e da manifestação oral da douta Procuradoria. Doutor Leilson? Com a relatora, presidente. Doutor Marcos? Com a relatora, presidente, acompanho. Doutora Lourdes? Com a relatora, presidente. E doutor Cláudio Célio? Acompanha a relatora, senhor presidente. A segunda Câmara, por votação, não conhece o recurso da provimento em parte para reformar a decisão de primeira instância, declarar parcial procedência dos termos do voto relator e manifestação da douta PGE. Esta decisão para o presente processo. O presidente confirmar, não é? Confirmar. A parcial já era. Confirmar, aliás. Confirmar. Senhores, já percorremos toda a nossa pauta de hoje. Quero agradecer a todos. Essa é a nossa última sessão do mês. Quero agradecer a todos, em especial a PGE, porque esteve sempre solícita aqui e atendeu aos reclamos desta Câmara, mandando o doutor André e o doutor Rafael agora para substituir o doutor Biratã. Quero agradecer em especial à doutora PGE pela esse tratamento especial que dá a este CONAS. Muito obrigado. Satisfação, presidente. Doutor Rafael, a nossa pauta, a gente vai começar no dia, nossas sessões, nós vamos retomar no dia 13. Dia 13, porque dia da Senhora Aparecida, dia 13, 12, né? Então, não tem. Então, é 13, 14 e 15. A gente vai dar uma semana de folga aqui,
e volta no dia 25 ao dia 28, tá certo? 29. 25 a 29, aliás. É 28? Não, 29. Ele faz 13, 14 e 15. 13, 14, 15 de outubro, né? De outubro, folga uma semana para respirar, para poder não ficar sobrecarregado, e voltando 25, 26, 27, 28 e 29 de outubro. Presidente? Sim, doutor Leilson. Se me permite, presidente, eu não sei se já podemos adentrar em assuntos gerais. Tá, mas se for, eu posso tentar encerrar a gravação. É só para enaltecer a participação do doutor Rafael e também do doutor André na nossa Câmara, nesses dias de ausência do doutor Biratã, que nesse momento, né, está em cirurgia, que com a bênção de Deus já